Então vamos lá. Semana passada a gente, né, deu uma olhada lá na parte de integração, né? Integração, né, integral definida, integral indefinida, e resolvemos alguns exercícios de integração. A gente vai ter uma aula só para rever, né, os exercícios, né? Por enquanto eu estou dando uma passagem sobre todas as técnicas, né? E tem duas técnicas que são bastante importantes, que são essas que eu vou colocar hoje para vocês. Tá? Uma delas é a técnica de integração por substituição de variáveis. Né? E a outra, que também é bastante útil, né, é a tal da integração por partes. Tá? Como está aí no slide, né, essas técnicas servem como um kit de ferramentas, né, matemáticas para a gente resolver, né, algumas integrais. Não dá para resolver todas, né, mas essas duas aí são bastante importantes. Ok? Então a gente vai dar uma olhada, né, melhor em cada uma dessas técnicas hoje. Então vamos lá. Ferramenta 1, né? A ferramenta 1 é a regra da substituição. Então, a regra da substituição, ela tem origem na tal da regra da cadeia, lá da derivação, né? Ou seja, quando a gente está trabalhando com funções compostas, né, tá? A gente acaba utilizando, né, a tal da regra da cadeia para derivar. Então, por conta disso, né, essa mesma regra de cadeia, mas acionando ela, né, ao inverso, a gente tem essa tal da regra da substituição de variáveis. Tá? Então, ela é bastante útil, né, quando você tem, né, dá uma olhada assim na função, né, e você vê que ela tem uma função composta, né, ou seja, uma função onde a variável dessa função, né, ou ela também é uma função de outra. Tá? Então, isso a gente tem uma função composta. Então, nesses casos, é bastante útil. Tá? E a gente vai ver alguns exemplos, né, de como fazer isso. Bom, o algoritmo, né, para a gente fazer a substituição, ela começa a dar esses 6 passos que está colocado aí. Né? Então, tem um que, o primeiro é a escolha de U. O U vai ser uma nova variável. Né? Então, eu estou lá trabalhando, né, numa integral onde a minha variável é x, eu vou escolher uma outra variável. Vou chamar normalmente, né, na literatura, né, acabou-se quase todos aí chamando de U. Tá? Então, a escolha do U. Então, quem vai ser esse U? Então, ó, olha aqui. Ó. Procure a parte interna da função composta dentro de raízes, parênteses, expoentes ou denominadores. Tá? Vai ver daqui a pouco, né, um exemplo bem esclarecedor a respeito disso. Bom? Bem, escolheu o U, a gente vai calcular o quê? Ó? Vamos calcular o diferencial dela, né? O DU, a gente faz a derivada dela. Né? Então, a gente vai diferenciar o U em relação a x. Tá? E nesse caso, nós vamos encontrar o diferencial de U em função de dx. Ó. Então, DU vai ser o g' de x, né? dx. Tá? Bem, depois disso, a gente vai fazer uns ajustes de constante, né? Porque às vezes precisa a gente fazer um ajuste de constante, né? E os exemplos vai ficar bem claro isso, tá? Então, às vezes, na hora que eu faço, né, a derivada de u, né, faz aparecer lá um 2, né, uma constante 2 multiplicando, e eu tenho que, né, fazer um ajuste, já que ela está multiplicando, ela não aparece na função original, então eu tenho que dividir por 2 a minha expressão, né, original. Tá? Só para fazer esse ajuste aí. Bem, depois de feito esse ajuste, aí a gente faz definitivamente a substituição da variável dx para a variável x para a variável u. Tá? Então, ó, dentro de u, tiver uma constante diferente da integral original, ajuste multiplicando e dividindo fora da... Né, fora da... Ixi, tá, o texto aqui ficou ruim. Tá? Bem, esse texto aqui foi gerado pelo notebook LM, né? E eu não vi isso aqui, tá? Bem, tudo bem, não tem problema. Feita a substituição, a gente faz a integral. Tá? Então a ideia é que, se eu tenho uma integral que tem uma função composta que eu não sei resolver, ou ela é muito difícil de resolver, se eu substituir, né, essa integral, essa variável x, por uma outra variável, e vou ter uma integral equivalente, talvez essa integral equivalente seja mais fácil de resolver. Basicamente essa é a ideia. Tá? Se eu consigo resolver essa integral, agora em relação a 1, né, eu volto lá para x.
né? Ou seja, eu faço o caminho inverso, né? Então, eu comecei substituindo a variável u por x. E no final eu tenho a integral em 1, então eu volto para x. Tá? Basicamente é essa a ideia. Vamos ver um estudo de caso. Olha só. O nosso problema, ó, eu tenho aqui, né? X ao cubo vezes a integral, né, de x ao cubo, cosseno de x quadrado, a quarta, mais 2 dx. Tá? Então, tá vendo que essa função cosseno, né, ela tem no argumento dela uma função de x. Tá? Então, isso caracteriza, né, uma função composta. Então, olhando para essa função composta, eu começo a pensar em utilizar, né, a integração, a técnica de substituição da variável. Tá? Então, olha, vamos lá. Eu olhei para essa expressão aqui, vi que o cosseno de x, o cosseno tem um argumento que é uma função de x, então determina aqui uma função composta. Legal. Então, primeiro passo, vou escolher o u. Bem, o u que eu vou escolher é justamente, né, esse argumento do cosseno, né, x4 mais 2. Por que eu vou escolher esse cara aqui como argumento? Porque, na verdade, esse x4 mais 2 dentro da variável cosseno, né, é que está me atrapalhando. Tá? Então, vamos trocar o x4 mais 2, vamos substituir ela, né, pela variável u. Então está aqui, ó, eu escolhi a variável u. Tá? Bem, depois que eu escolhi a variável u, eu vou derivar ela. Então, ó, du, né, vai ser igual aqui, ó. Se a derivada du está desse lado esquerdo, eu tenho que derivar também do lado direito, tá? Mas derivar x à quarta, a gente já sabe, né? Então, ó, o 4 tomba, né? Tá? E eu desconto, né, esse expoente de uma unidade. Então, 4 menos 1, 3. Então, ó, vai ficar 4x elevado ao cubo. Mais, né, ó, a derivada de 2. Mas 2 é uma constante. Derivada de constante, a gente já sabe, dá zero. Tá? Então, ó, só ficou assim, ó, du vai ser igual a 4x3 dx. Ok? Bem, um detalhe que a gente vai ter que fazer, né, é o seguinte, ó, tá vendo que no problema, né, eu preciso fazer aparecer esse 4x3 dx. Mas eu olho na integral original, ó, o x3 está aqui. Né? Opa, né? O dx está aqui, né? Mas está faltando um 4. Então esse é o caso de a gente fazer aquele ajuste. Tá? Então ó, é como se, vou colocar aqui, deixa eu escrever aqui, né? É como se eu colocasse o 4 aqui, ó, tá? Só que quando eu coloco o 4, a minha expressão está alterada, não é essa expressão que eu tenho que resolver, né? Então, tudo bem. Então, ó, se eu multiplicar aqui todo mundo por 4, para compensar, eu divido toda a integral por 4. Tá? 1 quarto vezes 4 dá, né? Corta, sobra 1. Ok? Então, agora eu consegui colocar, né, o meu 4x3 dx, que é o meu du. Bom? Tá? Então, legal. Funcionou. Ou então, né, olha, se eu não quiser fazer esse tipo de coisa, eu posso fazer o seguinte, ó, né, já que só aparece x3 dx, eu posso fazer o seguinte, né, como está colocado aqui, ó, né, eu vou forçar a aparecer o x3 dx, né, e eu vou fazer o que? Eu pego essa expressão aqui, né, pego o CDU, divido ele por 4, tá? E esse do lado, né, como tem uma igualdade, eu também tenho que dividir por 4. Na hora que eu divido por 4, 4 em cima, corto com 4 embaixo, sobra o quê? Ó? Vai sobrar x3 dx. Certo? É o que aparece aqui. Ó. Então agora eu vou pegar isso aqui, ó, né, vou substituir por 1 quarto. Tá? Olha só o que ele fez. Ó. Eu tenho aqui o cosseno de x4 mais 2. Mas x4 mais 2 é meu u, então substituo por 1. x3 dx, x ao cubo dx, né, é 1 quarto de du. Então, ó, tem 1 quarto de du. Vamos colocar aqui. Bem, agora eu resolvo essa integral, porque essa integral agora só tem cosseno de u. Tá? Bem, como esse 1 quarto está atrapalhando e ele está multiplicando, né, lembra que essa constante aqui multiplicando, integrando, ele pode ficar para fora da integral. Então, ó, eu coloquei 1 quarto fora da integral. Sobrou o quê? Ó, cosseno de u. Tá? Quando a gente olha na tabelinha, né, que a gente viu, cosseno, a integral de cosseno é seno. Tá? Então, a integral de cosseno é seno. Né? Não lembrando, já que esse aqui é uma integral indefinida, não, essa é uma integral indefinida, o resultado de uma integral indefinida é uma função.
ok? Só que é uma função que eu tenho que acrescentar aqui uma constante, né? Porque eu tenho que dizer quais são todas as funções, né, primitivas dessa integral, tá? Bem, só que o u aqui, ó, né, não é a minha variável original. Tudo bem, vamos substituir. Eu pego esse u, substituo por x4 mais 2, tá? E o resultado disso aqui, ó, é 1/4 de x, né, de 1/4 de seno de x4 mais 2 mais a constante. Ok? Uma boa prática, né, para confirmar se essa resposta está certa, né, é só fazer a derivada, né, dessa expressão e ver se dá, né, o x3 cosseno de x4 mais 2. Lembrando? Tá? Esse aqui é o teorema fundamental do cálculo. Tá? Então, eu tenho uma integral, né, ela está relacionada com a derivada, né, e a derivada e a integração são operações, né, inversas. Ok? Tudo bem, gente? Deu para entender aí? Né? A gente vai cansar de fazer exercícios desse tipo, tá? Então, vamos prosseguir. Tendo qualquer dúvida, né, tem a opção de você levantar né, a mão aí ou simplesmente liga o microfone e faz a pergunta, tá? Não tem problema não. Então vamos lá. A próxima. Opa. Tá. Bem, dicas para substituição, né? Bem, a escolha do 1 de certa forma, como ele fala aí, tem um pouquinho de arte nesse negócio, tá? Mas isso sai muito da experiência, tá bom? Então, quanto mais exercícios vocês fizerem, né, mais prática vocês vão tendo, né, de escolher o melhor U, né, para fazer a integral, tá? Mas ele dá uma dica aqui, ó. O melhor U é frequentemente a função cuja derivada está presente no integrando, a menos de uma constante multiplicativa. Bom, né? Então, ó, você vai escolher um U, né, tal que esse U, quando eu derivo ela, né, vai aparecer essa derivada lá no integrando. Então, se isso acontece, então é uma boa dica, né, para a gente escolher este U que eu imaginei. Bom, agora, onde a gente procura esse U? Então, eu posso procurar assim, ó, nos radicandos, né, quando você tem uma integral de raiz, tá, essa parte que está dentro da raiz, né, pode ser uma boa opção, né, de ser essa nova variável, tá? Então a gente pode testar U igual a 5 mais x, né? E vai vendo lá, né, se vai dar certo com essa opção, tá? Nem sempre dá, ok? Mas não é para, né, para ficar desmotivado não, né? A gente tenta numa escolha, não deu certo, parte para outra, tá? Agora aqui, ó, integral de x sobre x2 mais 1, né? Quem é que pode ser o u aqui? Será que o u é o próprio x ou o u pode ser o x² mais 1? Né? Então, olha só a dica que ele tinha dado lá. Então, ó, eu posso escolher um u tal que, quando eu derivar esse u, né, vai aparecer, né, a derivada dele na expressão. Então, por exemplo, ó, quando eu derivo o du, né, esse cara aqui, ó, tá? Vai ficar, ó, derivada de x². Então o 2 cai, né? Fica o x e o 2 tira 1. Então vai ficar x. Então aqui vai ficar 2x. Né? E derivada de constante é zero. Então a derivada de u é 2x. Tá? Bem, o 2x não aparece aqui, né? Mas aparece o x. Ó, tá? Então o que eu posso fazer? Eu multiplico aqui por 2 e divido por 2. Tá? E aí acabo tendo a expressão ali bonitinha. Bom? Quando aparece a integral de cosseno ao cubo de x seno de x, tá? Então a gente pode fazer uma boa escolha usando, ó, o u, né, como sendo cosseno de x. Agora, por que cosseno de x e não cosseno ao cubo de x? Né? Porque quando você deriva o cosseno, né, vai aparecer o seno. Tá? Vai aparecer o seno. Se você colocar cosseno ao cubo, derivando isso, né, vai dar 3 cosseno ao quadrado, né, vezes a derivada de x. Tá? Ou seja, não vai ficar legal, né, porque vai aparecer um cosseno ao quadrado e não resolve nada isso. Bom? Né? Então, a escolha do cosseno de x pode ser bastante interessante, né, porque a derivada de cosseno dá seno. Tá? Atenção, ó, se a integral for definida com limites a e b, ou seja, eu estou usando aqui uma integral, né, definida, ao trocar para u, você deve trocar os limites de integração para g de a e g de b.
Tá? Então, ó, por exemplo, o que, que ele está dizendo aqui? Ó? Se você tem, né, uma integral, né, de uma função f de x, dx, né, entre os intervalos, sei lá, 0 e 3, na hora que você faz, né, a substituição, né, você vai ficar com uma outra expressão aqui, ó, um g de u, né, um g de u du, né? E agora, quem é que vai ser esses intervalos? Vai ser o mesmo? Não, não vai ser o mesmo. Tá? Então, se você escolher uma certa função g, então esse intervalo, esse início de intervalo aqui, vai ser o g de zero, né? E o outro intervalo, a outra extremidade, vai ser o g aplicado, né, com 3. Tá? Então, não pode esquecer disso. Né? Ou então, né, você esquece um pouquinho isso daqui, faz encontra a integral, né, e depois substitui o u, volta para o x, tá? E aí você está voltando, né, para essa expressão. Bom? Vamos lá. O que mais? Não está indo? Então, regra de substituição é isso aí. Tá? Então, é bem simples, né? A mais importante aí é essa integração por partes. Tá? Essa integração por partes, o pessoal não gosta muito, né, às vezes, dele no início, e parece que em vez de simplificar, né, ele está complicando, né? Tá? Mas é porque na hora que eu vou calcular a integral, né, original, né, fazendo a integração por partes, eu vou cair, né, numa outra integral mais uma expressão. Tá? Então parece que eu estou complicando, mas vamos ver que isso não é bem verdade. Tá? A integração por partes, a técnica, né, vem da regra do produto. Tá? Então lembra, quando você tem uma certa função vezes uma certa função v e eu quero derivar, então fica aquela regra, né, ó, derivada da primeira vezes a segunda mais, né, a primeira vezes a derivada da segunda. Tá? Então u' vezes v mais v vezes u vezes v'. Tá? Então na hora que eu aplico, né, essa a propriedade da multiplicação, tá? Eu faço o seguinte, ó, se aqui eu tenho uma derivada, então pelo teorema fundamental do cálculo, quando eu integrar isso daqui, vai dar UV. Tá? Aqui, já que eu tenho que fazer integral aqui, eu tenho que fazer aqui e aqui. Certo? Né? Então a gente vai. Essa daqui é justamente, né, o que a gente está procurando. Tá? Então, ó, eu tenho lá a integral, né, de u vezes v, né, linha dx é igual a integral de u' v dx mais a integral de v u vezes v' dx. Tá? Manipulando isso daqui, né, nós vamos chegar à conclusão, né, que esse uv, tá, a gente quer, ó, é isso aqui, ó, a gente quer isso aqui. O v vai ser o que? Ó? A integral de v du mais o integral de u dv. Tá? E no final das contas se resume a isso aqui. Ó. Integral, né, ó, integral de u dv, né, vai ser u vezes v menos integral de v du. Tá? Então a estratégia aqui é a gente trocar a integral que é difícil, né, com a integral que é mais fácil. Tá? É essa a ideia. Às vezes parece que não está fazendo isso, parece que a gente está complicando. Tá? Então, se estiver complicando, tem alguma coisa errada que a gente está fazendo. Tá? Né? Então, ó, vamos lá. Né? Recordando, a gente tem que decorar isso aqui, ó, essa expressão aqui. Tá? Então, integral de u dv vai ser u vezes v, né, menos integral de v du. Tá? Bem, como é que fica isso aí na prática? Vamos lá. Tá? Então, colocando isso aqui na prática, ele não está. Está demorando para trocar o. Ah, vai de uma vez só. E. Ah. Bem, antes de falar sobre esse segredinho aí, né, isso daí, ó, vamos ver um exemplo, tá? Depois a gente volta para cá, tá? Isso aqui é um macete, tá? Vamos lá. Tá demorando para ele trocar. Ah. Fazer um estudo de caso. Ó. Eu quero calcular
a integral de x vezes ln de x. Tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, eu tenho que escolher, né, eu tenho que escolher dessa expressão aqui, né, quem vai ser o u, tá? Só que em vez de você tentar descobrir quem é o v, na verdade você vai escrever assim, ó, quem é o dv, tá? Então, ó, são duas novas variáveis que eu vou inserir nessa expressão aqui, o u, né, e o v. Só que a escolha inicial costuma ser, ó, eu vou escolher uma função, uma parte da função aqui, ó, que vai ser o meu u, tá? E o que sobrar vai ser o meu dv. Tá? Então, nesse exemplo aqui, o que ele fez? Ó, ele escolheu o u, não, o u igual a um ln de x. Tá? Então, ó, isso aqui, ó, ele vai chamar de u. E o resto, ó, isso aqui, ó, né, vai ser o meu x, x dx, né? X dx. Tá? Então, ó, eu escolhi u igual a ln de x, né? E vou escrever que meu dv é x dx. Tá? Com esse u aqui, eu vou encontrar a nossa derivada, o du. Ó. Então, daqui, ó, eu calculo o du. Então, derivada de u vai ser a derivada de ln de x. Tá? ln de x, ó, vocês precisam lembrar dessas derivadas. ln de x é 1 sobre x. Bom, então vai guardando, né, essas derivadas, senão vamos usar bastante ela. Tá? Então, ó, a derivada de du, né, vai ser a derivada de ln de x, que é igual a 1 sobre x dx. Ok? Então, guarde isso aqui. Bem, lá o dv. Ó, o dv eu chamei que dv vai ser x vezes dx. Tá? Bem, daqui eu consigo encontrar quem é o v. Tá? Quem que é o v? Na verdade, ó, eu tenho o dv aqui, eu integro isso, né, eu vou encontrar o v. Tá? Então, se eu tenho que integrar essa primeira expressão aqui para achar o v, eu vou ter que fazer a mesma coisa do outro lado. Então, isso aqui vai ser igual a integral de x dx. Mas a integral de x dx a gente já sabe, né? Isso aqui vai dar x ao quadrado sobre 2. Tá? Então, lembra que isso aqui está naquela tabelinha, né, de integrais que a gente mostrei para você na aula passada. Tá? Então, dá uma olhada lá, procura lá. Tá? É o tal do, né, integral de x elevado a n dx, ó, vai ser igual aqui, ó, vai ser o x n mais 1 dividido por n mais 1. Tá? Como aqui ó, eu tenho o x, o meu n é 1, tá? Então a integral disso vai ser o x e 1 mais 1, que dá 2, dividido por 2. Ok? Legal. Agora o que, que eu faço? Então, ó, já que eu tenho agora quem é u, quem é du, quem é dv e v, né, eu vou aplicar, né, essa fórmula aqui, ó. A integral de v du, né, é igual a uv menos v du. Esse cara aqui, ó, é justamente isso, ó, tá? Porque ó, eu chamei, né, u de ln de x e x de x de dv. Tá? Então, essa integral u dv, né, ela tem equivalência com a integral original. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a u vezes v menos v integral de v du. Eu tenho todos esses caras? Tenho. Quem é u? ln de x. Quem é v? O v ó, é x quadrado sobre 2. Tá? Então, ó, vai ficar aqui, ó. Vai ser ó, o u, que está aqui, ó. Esse aqui é o u, né? E isso aqui é o v. Então, 1 vezes v. Menos, ó, o menos está aqui. Integral de v, quem é v? Ó? X quadrado sobre 2. Vezes du, quem é du? ln de x. Ó. Tá? Du está aqui, ó. Né? É 1 sobre x dx, ó. 1 sobre x dx. Olha só o que ficou, ó. Aqui ficou x ao quadrado, né? Sobre 2 ln de x. Bem, aqui eu não preciso mais se preocupar porque não tem mais integral. Tá? É isso aí mesmo. Né? Agora ficou aqui o seguinte, ó. 1 sobre 2, né? Eu tiro a constante que fica fora da integral. Então, o meio está aqui. Aí, o que, que sobrou? X quadrado dividido por x. Ó. Então, esse x2 aqui corta com esse x, sobrou só o x. Olha só que ficou, né? Que bacana, né? Esse daqui eu não preciso, essa expressão eu não preciso mais me preocupar. Agora, o que sobrou foi essa integral michuruca aqui, ó. Né? Que ele acabou de fazer ela, né? Então, isso aqui vai ser o quê, ó? X2 sobre 2 ln de x, então só copiando, menos, ó. 1 meio vezes a integral de x. A integral de x é x2 x ao quadrado dividido por 2. O 2 embaixo multiplica com esse 2 embaixo, dá 4.
tá? E aqui fica x2. Como isso daqui é uma integral indefinida, então eu acrescento a constante. Ok? Deu para perceber agora, né, que uma expressão que era um pouco complicada, né, de ser resolvida, não era uma expressão muito fácil, né, de resolver. Usando a técnica da integral por partes, né, eu consigo encontrar uma outra integral, tá, cuja dificuldade é muito menor. Bom? Tá? Então, essa é uma das vantagens da gente usar, né, essa integral por partes. Ok? E... Legal? Seguindo. Tudo bem até agora, gente? Então, aí fica um probleminha, né? Que é assim, né? Então, ó, eu tenho a expressão, eu sei que eu preciso achar, definir quem é o U e quem é o DV. A pergunta é, como é que eu escolho esses caras aí, né? Tá na expressão, quem pode ser o U, quem pode ser o DV. Então, daí que vem, né, essa dica aqui, ó, né, anterior aqui. Essa dica anterior que é o seguinte, ó. O segredo da escolha, né? A regra Liate. Né? Então, a escolha errada de U pode tornar a integral mais difícil, isso é verdade. Se eu escolher um inadequado, a expressão vai ficar mais difícil do que a original. Tá? Então, siga essa hierarquia de prioridade para escolher quem será o seu U. Bom, mas quem que é o DV? Bem, o DV é o que sobrar. Lembra que na expressão a gente define quem é um U e o que sobra é aquilo que é o DV. Bom, então meu problema inicial ou é encontrar o U ou dizer quem é o DV. Então nessa regrinha aqui, nessa dica, é a dica para a gente encontrar o U, tá? Essa regra, né, o pessoal a gente chama de LIAT, né? L de quê? De logaritmo, funções logaritmo. Então ln de x, log de x. O I é de inversa trigonométrica, então arco tangente, arco seno, arco cosseno e assim por diante, tá? O A, funções algébricas, né? É o x, x quadrado, 5x ao cubo e aí por aí vai. O T são as funções trigonométricas, né? Seno, cosseno, tangente. E o E, finalmente, aqui são as exponenciais, né? E elevado a x, né? Constante, ó, constante elevado a x, né? Tá vendo que é diferente aqui, tá? Então, na hora de você escolher o U, se por acaso tem logaritmo na tua função, né? Tem inversa trigonométrica, tem polinômios, tem expressões trigonométricas, tem expansões exponenciais, na hora de você escolher o U, né, você vai escolher primeiro, nessa relação aqui, o que é logaritmo. Tá? Então, ó, se naquela expressão tem um logaritmo, opa, separa esse logaritmo aí, né, que esse cara aqui vai ser o meu U. Tá? Não tem logaritmo. Se não tiver logaritmo, procura, né, alguma coisa que tem inversa trigonométrica, um arco tangente, um arco seno, assim por diante. Não tem. Bem, então, ó, no próximo são as expressões algébricas, né? Então, tem um x quadrado, tem um 5x, então, ó, se tiver, tá? Então separa ele, que ele provavelmente vai ser o nosso U. Tá? Se não tiver, né, vai para as trigonométricas, então seno, cosseno, tangente, e finalmente, né, as exponenciais. Tá? Então, por exemplo, se tiver logaritmo e também tiver exponenciais, a escolha do U vai ser do logaritmo. Tá? Então aqui, ó, aqui é a prioridade, ó, de cima para baixo. Tá? Né? Tem um, que nem aqui, ó, a gente fez agora há pouco, né? Opa, naquela expressão aqui, ó, x ln de x, né? Por que nós escolhemos o ln de x? Ó, aqui na regra, ó, o ln vem antes do x, ó, tá? Então por isso que nós escolhemos, né, o logaritmo para ser o U. Joia? Né? Então lembra sempre desse, né, desse nome aqui, ó, dessa palavra aqui, né? Liat. L de logaritmo, I de inversa trigonométrica, A algébrica, T trigonométrica e exponencial. Tá? Liat. Tá? A gente vai fazer alguns exercícios, nós vamos fazer, né, essas escolhas aí. Tá? Estudo de caso, ó, vamos fazer, né, essa integral aí, ó, integral de x quadrado e de x dx. Tá? Então, pela regra do Liat, né, então, eu não tenho logaritmo, eu não tenho arco cosseno, né, inversa de função, eu tenho expressão algébrica, lá, é o x quadrado,
tá? E lembra que o exponencial é o e, né, do Liat, é o último, tá? Então, nesses casos, ó, eu escolho quem para fazer o papel ó, vou escolher o x², tá? Se eu escolher o u para x², o resto, ó, isso aqui, ó, opa, não, aqui não, tô pegando, né? Vai ser, ó, esse cara aqui vai ser o meu dever, tá? A partir do u, né, eu encontro o du, tá? Então, o meu du, ó, né, vai ser a derivada de x², então vai ser 2x dx, né? Se o meu dv é e elevado a x integral e elevado a x dx, então integral de dv, né, vai ser integral de e elevado a x dx. Bem, integral a função e de x, a integral dela é ela mesma, né? Então isso aqui vai dar o que, ó? Isso aqui vai ficar integral de dv é o próprio v, tá? É o próprio v, e aqui vai ficar e elevado a x, ok? Tá? E aí eu vou aplicar na fórmula, ó, integral de u dv, que é essa que está aqui, né? Esse aqui é o meu u, isso aqui é o meu dv, vai ser igual aqui, ó, menos, vai ser igual u vezes v, quem é meu u, ó? O meu u está aqui, ó, tá aqui. Quem é o meu v? Está aqui, ó, acabei de descobrir. Tá? Então vai ser x² e elevado a x menos integral de v du. Tá? Então integral v, quem é o v? Ó? V e elevado a x. Tá? Quem é du? Du é 2x dx. Tá? Então vai ficar 2x dx, que ele colocou o 2 para fora, né? Porque é uma constante. Ok? Bem, agora sobrou o seguinte, ó, né? A minha integral, então, resumo é resolver essa expressão aqui, ó. Então essa integral aqui, ó, ela vai ser x² elevado a x. Então essa parte aqui, ó, não tem mais o que fazer, né? Só que eu vou ter que resolver essa integral, ó, de x elevado a x dx. E agora, esse cara aqui, quem que é? Tá? Então, nesse caso aqui, né, a gente pode fazer de novo, né? Vamos resolver, ó, esse pedacinho aqui, ó, x elevado a x dx. Tá vendo que eu comecei com o integral de x² elevado a x dx, né? Só que quando apliquei, né, a regra da integração por partes, cheguei nessa expressão. E aí chegou numa expressão aqui que, pô, ela parece, né, a expressão original, é um pouco mais simples, porque em vez de x² aparece um x. Mas fica a pergunta, quanto que é essa integral? Tá? Então o que a gente pode fazer? Vamos aplicar de novo a integração por partes. Tá? Então, se na integração por partes, na primeira vez, eu baixei o x2 aqui e virou x, será que se eu aplicar a integral por partes aqui, né, vai ficar, em vez de 1, vai ficar x a 0? Pô, x a 0 dá 1, né? Ou seja, só vai sobrar o e de x. Será que é isso que pode acontecer? Então, vamos lá. Então, ó, a gente dá uma paradinha aqui, né, e vamos resolver esta integral. Tá? Resolvendo essa integral, ó, tem uma expressão algébrica aqui, ó, e uma exponencial. Então, da regra do Liat, primeiro vamos escolher o x como sendo o nosso u. Ó. O u vai ser o u de x e o dv, o que sobrou, tá? E elevado a x dx. Derivando du, né, vai dar o que? Vai dar, du vai dar o próprio dx, né? Então, ó, se o u é igual a x, então o du, né, é igual a dx. Tá? Se o dv é igual a e elevado a x, a gente já tinha visto isso antes, né? Da e elevado a x. Certo? Então, agora vai ficar assim, ó. Esta integral aqui, ó, vai ser u vezes v, então é u, né, vezes v, que é e elevado a x, menos a integral de v, né, que é esse cara e elevado a x, du, que é dx. Tá? Agora eu consigo resolver essa integral aqui, ó, né, ela rebaixou o expoente dela, né? Eu comecei com x2, primeira integração por partes, baixei para x, a segunda aplicação, né, da integral por partes, né, ficou só 1 aqui, ó, tá? Então, ó, aí ficou isso aqui, ó, esse pedacinho aqui, tá? Mas é isso que eu queria? Não, eu queria isso aqui. A gente já viu, ó, que isso daqui, né, vai ficar assim, ó, é x² elevado a x menos duas vezes. Quem é essa integral? Calculei aqui, ó, vai ser x elevado a x menos e elevado a x. Aí dá uma ajeitada, né, uma arrumada aqui na equação, vai ficar assim, ó, x² elevado a x menos duas vezes x elevado a x, né, menos lx, ó, ficou assim, né? Aqui eu só acrescento, né, a constante, já que é uma integral indefinida. Ok?
Tá? Então, aqui, gente, é traquejo, tá? Aqui a gente tem que fazer muito, mas muito exercício, né? Para a gente lembrar, né, dessas formas, né, de a gente resolver esses problemas, tá? Então, vamos lá, vamos seguindo. Então, dicas de mestre para integração por partes, tá? Então ele já começa aí falando que a organização é vital, isso realmente é, né? Já que a gente tem que escolher quem é quem é o dever, né? Então normalmente faz um quadrinho assim, né? Ó, coloca quem vai ser o U, quem vai ser o dever. Desse U, ó, calcula quem é o DU, depois do dever calcula quem é o V. Na hora que você fizer esse quadrinho, né, qual vai ser a expressão? Ó, vai ser U vezes V, então ó, esse cara aqui, né, vezes V, menos a integral, né, de V du, tá? Então, ó, por isso que ele está falando aqui, né, acrescentar essa tabelinha, tá? Normalmente eu não faço essa tabelinha não, tá? Vocês vão ver daqui a pouco, né, que eu coloco as duas expressões em duas linhas, né? Uma quem é o U, dali eu tiro quem é o DU. Na linha de baixo coloco quem é o DV, né, e já extraio quem é o V, né, daquela expressão, tá? Verifica o progresso, né? Então vê se a nova integral, né, VDU, deve ser mais simples, né, do que a original. Tá vendo que aqui ele está falando integral de VDU. Qual é o U vezes V? O U vezes V já está resolvido. Tá? Não tem integral. Né? Tá? Só não sobrou essa integral de VDU. Tá? Então o que eu tenho que ver? Vamos ver se a expressão é mais simples. Se ficou mais complexa, por exemplo, aumentou a potência de x, verifique sua escolha, né, através da dica do Liat. Talvez você tenha escolhido o errado. Tá? Uma outra coisa que é importante é o sinal negativo da fórmula. Lembra que, né, o integral, né, a integral, né, vai ser U vezes V menos a integral de VDU. Ó, esse cara aqui, ó, menos a integral de VDU. Tá? Então esse sinal negativo, né, da fórmula afeta, né, toda a integral resultante. Então use parênteses, né, generosamente, especialmente em aplicações reiteradas. Tá? Então toma muito cuidado com esse negativo aqui. Tá? A gente no embalo a gente acaba esquecendo, né, e no final das contas vai dar errado. Ok? Seguindo. Aqui tem uma matriz de decisão, né, para a gente fazer, né, questionamentos para você mesmo, para a gente mesmo, né, e ver qual ferramenta eu vou usar. Tá? Então, ó, eu tenho uma integral. Legal, vamos analisar o integrando, ou seja, aquilo que está dentro da integral. Né? Se ela for uma função básica, né, então integral de x a n, integral de x a seno de x, você vai na tabela direta. Tá? Então essa tabela, né, que é parte daquilo que eu tinha passado para vocês, e hoje eu vou mostrar uma outra tabela, né, que é bem legal. Né? Então a gente pode usar direto essa tabela. Então é uma função básica, aplica a tabela direta. Tá? Se aparece uma função composta, né, um f de x, g de x, que nem aquele cosseno de 4x3 mais 1, né? Então, ó, isso aqui é uma função composta. Né? Tenta aplicar aqui a regra da substituição. Né? Se tem produto de funções de tipos diferentes, né, então aí é o caso, né, a pensar de usar a integração por partes. Tá? E usando integração por partes, né, lembra-se da dica do Liat, tá? Para a escolha do U. Né? Logaritmo, o inverso é trigonometria sozinha, né? Por exemplo, se tiver a integral, né, de ln de x sozinha, né, às vezes ela não aparece em algumas tabelas, né? Então a gente vai ter que resolver ela. Vamos resolver ela hoje aqui, tá? Então, para a gente calcular que é a integral de ln de x, também dá para fazer por integração por partes, tá? E nesse caso a gente vai usar dv igual a dx, tá? Bem, se dv é igual a dx, quem é o meu u? Né? Então, ó, se ele já começa partindo da escolha do dv, então o u é o que sobrou. Tá? Então, ó, o u vai ser o próprio ln de x. Tá? Daqui a pouco a gente vai fazer, né, esse problema. Se tiver uma função racional, ou seja, um polinômio, né, em x dividido por um outro polinômio em x, aqui a gente vai usar a técnica das frações parciais. Tá? Isso aqui vai ser o nosso próximo módulo. Né? Então isso daqui a gente vamos explicar para vocês na próxima aula, tá? Como é que isso daqui é resolvido. Isso aqui também dá uma trabalheira desgraçada, mas, né, não é uma coisa muito complicada de se fazer não. Tá?
Então vamos lá. Resumo, então, a substituição, né? Quando você olha aqui, ó, tem a integral de f de u, o gatilho é a função composta, tá? Mais uma derivada interna. Então, se você escolhe um certo u, vê se a derivada dela aparece na função. Se aparecer, legal. Que nem aqui, ó. Se eu escolher o u mais x quadrado como u, na hora que eu derivo, a derivada constante é zero, na hora que eu derivo x2, vai dar 2 cai, né? E fica só o x, tá? Esse x aqui, ó, coincide com esse cara aqui, ó. 2x está aqui. Tá? Então vai ficar, né, se eu escolher esse cara como 1, então vai ficar raiz quadrada de u, né, e 2x vezes dx. Tá? Então vai ficar bem legal isso daqui. Né? Se for por partes, ó, o gatilho, né, normalmente é um produto de funções. E aí quando você vai usar o produto de funções, aplica o LIAT. É esse caso aqui. Ó. Aqui eu não tenho função composta. Tá? Eu tenho uma função em x vezes uma outra função em x, um produto de duas. Se é produto de duas funções, então a gente vai remeter, né, a técnica, o procedimento, né, começando por uma integral por partes. Tá? E aí, no caso, ó, se eu vou escolher quem vai ser o u aqui, ó, então aplico o LIAT. Ó. O LIAT não tem logaritmo, não tem inversa, né, trigonométrica, tem uma expressão algébrica, que é o x. Ó, tá? E a exponencial está em último, então o u vai ser o x, tá? E o dv vai ser e elevado a x dx. Ok? E aí o resto, né, é o procedimento normal. Tá? Vamos lá, vamos aplicar, né, um pouco disso daqui. Ó, né? Esse problema, ó, integral de raiz de 1 mais x. Tá? Então, aqui, ó, naturalmente, vamos escolher, né? Aqui eu tenho uma raiz e dentro da raiz, ó, dentro do radicando, tem uma função em x, uma função composta. Tá? Então, aqui a gente faz o quê? Ó, tá? Eu escolho, né, o meu u como sendo, né, a expressão que está dentro do radicando, então vai ficar assim. Ó. Daqui eu tiro que o du, né, vai ser o próprio dx, né? Por quê? Derivada constante é zero, derivada de x, né, é 1. Tá? Então agora eu substituo lá, então vai ficar integral de raiz de 1 mais x. Você vai ter integral de u, tá? Vezes dx, mas quem é dx? Ó, o dx é o próprio du. Entendeu? Ó, ficou assim. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que integral de u elevado a meio du. Aí aplica a regra da potência, né? Então vai ser o u com esse meio aqui, ó, mais 1, dividido por esse meio mais 1. Ou seja, vai dar 1 elevado a 3 meios, né, sobre 3 meios, tá? Passando aqui para o lado de cá, né, fazendo multiplicando pelo inverso de baixo. Então isso aqui vai ficar 2 terços, né, de u, 1 elevado a 3 meios. Né? Botando radicando de novo, ó, vai ficar assim, ó, vai ficar u a terceira, né, ao quadrado. Tá? Mas quem é u? Né? U vai ser 2 terços de raiz, u é 1 mais x, né? 1 mais x elevado ao cubo. Tá? Então, tá vendo que aqui vai ficar 2 terços, 1 mais x elevado a 3 meios. Tá? Isso aqui, ó, né? Isso aqui é 1 mais x, eu posso escrever assim, ó, elevado a 3 meios. Né? O denominador 2 aqui é a raiz, né, do radicando. Né? E o 3, né, é o expoente do radicando. Certo? E, finalmente, né, como é integral definida, acrescenta a constante. Okay? Bem, o outro problema é x seno de x. Né? Tá vendo que aqui, ó, eu tenho uma parte que é algébrica, né, e tem uma parte que é trigonométrica. Né? Então, lá no LIAT, né, tá vendo que a algébrica está aqui, né, e o seno está aqui. Ó. Então, o A vem antes. Então, o meu U, né, vai ser o x e o meu dv vai ser o seno de x dx. Ok? Se a gente acrescentar agora, o que eu vou descobrir aqui? Ó? O meu du, ó, é o próprio dx. Né? E o meu v aqui, ó, é integral de seno, mas integral de seno, né, é menos cosseno de x. Ok? Então, aqui essa integral, então ela vai ser igual aqui, ó. U vezes v, então o u, que é o x, vezes o v, que é menos cosseno, então dá menos cosseno de x, tá? Menos integral de v, ó, menos cosseno de x, du, que é o próprio dx.
Então isso aqui vai ficar ó, menos x cosseno de x. Se menos com menos fica mais. Integral de cosseno, né, é seno. Tá? Então aqui vai ficar seno de x. Okay? Como essa aqui é uma expressão indefinida, né, então aparece uma constante aqui. Tá? Aí vocês viram, pô, mas a resposta aqui está ao contrário, né? Tá seno de x, x seno, menos seno de x. Bem, aqui é só inverter, né, gente? Tá? Inverte aqui, você chega na expressão lá. Certo? O outro problema, ó, o último problema. Integral de ln de x ao quadrado, né, sobre x. Tá? Então aqui, ó, aqui a gente vai fazer, já que tem um quadrado, que é uma função quadrada, mas dentro da função quadrada tem uma outra função composta. Tá? Então, ó, eu vou escolher o meu u como sendo ln de x, tá? E daqui eu tiro, né, que o meu du, então a derivada de log, né, lembra que é 1 sobre x dx, tá? Aí, ó, substituo lá, então a integral vai ser, ó, ln de x ao quadrado. Ln, ó, é o meu u, então aqui vai ficar u ao quadrado, dividido, né, por x, tá? Esse x aqui, vezes o dx. Bem, aqui, aqui ó, tem o du, né, vezes o du, né, e o du é 1 sobre x. Opa, peraí, o que eu fiz aqui? Opa. Aqui. Então, substituindo u por ln de x, então vai ficar aqui, né? E o meu 1 sobre x, ó, 1 sobre x dx, ó, tá aqui, ó. Tá? Esse é o du, ó. Tá assim, ó. Tá? Logo, ó, essa integral aqui, ó, u quadrado du, então vai ser u elevado ao cubo sobre 3. É de potência, né? Meu n aqui é 2, então vai ser u elevado a n mais 1, né? Dividido por n mais 1, né? 2 mais 1 dá 3, então vai ficar u elevado à terceira dividido por 3. Tá? Então essa vai ser a integral. Bem, agora eu coloco na variável original, né? Então quem que é meu u? É o ln de x ao cubo sobre 3 mais a constante. Tá? E tá resolvido o problema. Ok? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Acho que não tem mais nada. Aqui só uma coisa que o notebook, né, LM acabou gerando no final, né, uma frase aí de motivação, né, então dizendo assim, ó, o domínio das técnicas de integração depende de exemplos, né, problemas que o estudante certamente encontrará na prática, tá? Então esses são problemas que vocês podem encontrar na prática, tá? Então é bom que a gente conheça isso, certo? Tudo bem, gente? Deu para entender, né, o que é a substituição e integração por partes? Tá? Podemos exercitar agora? Né? Então, vamos lá. Então, ó, tá vendo que eu coloquei no Classroom, né, de hoje, é uma série de exercícios, né, que eu tirei da apostila original, tá? Né? Então, desse tema aí, técnica de interação por partes e substituição de variáveis, né, é o item 1.5, né? E 1.53 é exercícios. Bom? Então tem lá, né, o exercício 1 e o exercício 2, né? A primeira é calcular a integral indefinida e a outra é calcular a integral definida, tá? Essas estrelinhas que eu coloquei aqui, né, eu selecionei para a gente poder, né, resolvê-las aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue resolver todas elas, tá? Então vamos lá, vamos pegar essa primeira aqui, ó. Então vamos colocar mais uma página. Então, o A, que tem A aí, ó, o A é integral de x elevado a 3x dx. Tá? Primeira coisa que a gente precisa ver, gente, integração por partes ou
substituição de variáveis. O que vocês acham? Pode chutar, gente, não tem problema não. Fala um de cada vez, se eu não estou escutando, né, gente? Bem, então, ó, eu tenho aqui, ó, né, eu não tenho função composta aqui, tá? Então, olha, eu vou usar aqui, né, a integração por partes, tá? Então, eu vou fazer integração por partes, tá? Deixa eu dar uma separação aqui para a gente não se perder. Eu vou fazer uma integração por partes, né? Então, eu preciso definir quem é U, né, e quem é DV. Tá? Então, o meu U, ó, agora eu vou lembrar do LIAT, tá? Então, LIAT. Eu tenho o que aqui? Ó? Eu tenho uma expressão algébrica e tem uma função exponencial. Tá? O A vem antes do E. Então, né, no caso aqui, o U vai ser a minha escolha para o X. Tá? Logo, o dv vai ser elevado a 3x dx. Né? Então, ó, dado que eu defini o U, o du é só derivar. Então, du é igual a dx. Né? Se u é igual a x, du é igual a dx. Aqui, ó, eu preciso fazer a integração, né? Integral, o v, ó, o v vai ser integral de e elevado a 3x dx. Mas e elevado a 3x, ó, é o próprio e elevado a 3x dividido por 3. Né? Mas por que dividido por 3? Deriva esse cara aqui, ó. Na hora que eu derivar o e elevado a 3x, né, vai dar e elevado a 3x porque é uma exponencial. Ah, mas esse expoente aqui, ó, é função de x. Então, segundo a regra da cadeia, né, eu tenho que multiplicar, né, pela derivada do expoente. Se eu multiplicar pela derivada do expoente, a derivada de 3x dá 3. Opa, né, esse 3e elevado a x não é a expressão que eu tinha aqui, ó, tá? Por que não é a expressão que eu tinha? Porque aqui está multiplicando por 3. Ah, então tudo bem. Eu divido por 3, né, como eu coloquei aqui, ó, na hora que esse 3 cai, eu tomo, ele tombou e já é simplificado com 3 embaixo. Tá? Então esse 3 aqui é para garantir que na hora que eu faço, né, a derivada, vai recair no próprio e elevado a 3x. Ok? Legal, então ó, eu já tenho U, tenho V, tenho DU e tenho DV. Então vamos aplicar aqui, ó, né, a integral por parte. Então a integral por parte, né, vai ser, ó, U, né, aquilo lá vai ser, ó, U vezes V menos integral de V du. Tá? Então quem é o U? U é o x vezes o V, é e elevado a 3x dividido por 3. Menos a integral, né, de V, que é e elevado a 3x sobre 3, né, vezes du. O du é o próprio dx. Ó. Ficou assim. Tá? Bem, ainda não terminamos de resolver essa integral, mas essa integral que sobrou é bem mais simples do que essa. Né? Essa tinha um x atrapalhando, essa aqui não tem. Tem esse 3 aqui, né, que é uma constante, vou colocar ele para fora. Então ó, vai ficar assim, ó, o x elevado a 3x, esse aqui a gente não mexe mais, né? Esse 3 passa para fora, então vem como 1/3 integral de e elevado a 3x dx. Quem é essa integral aqui? Então, ó, aqui vai ser x elevado a 3x sobre 3 menos 1/3. Integral de e elevado a 3x, acabamos de ver agora há pouco, né? Então, ó, vai ser e elevado a 3x dividido por 3. Logo, né, vai ficar assim, ó, x elevado a 3x dividido por 3 menos, né, ó, esse menos aqui, elevado a 3x sobre, ó, 3 vezes 3, 9. E para não esquecer, já que a gente finalizou, mais a constante. Pronto. Resolvido aí. Facinho, gente. Tá? Então, vamos treinar, vamos praticar. Vamos ver agora como que é a segunda, a B, né? A B aqui, ó, vamos colocar B, deixa eu trocar a caneta, vou colocar B assim. Integral de x seno de x tangente de x dx. Tá? Meu Deus, que monstro que é isso daí? Né? Tem secante,
Tá? Um dos jeitos de resolver esse negócio aqui, a gente pode tentar resolver, né, é tentar simplificar um pouco, né, essa expressão trigonométrica, né, 1 sobre seno ao quadrado, 1 sobre secante, secante de x vezes tangente de x. Né? Eu poderia pensar assim, ó, secante é 1 sobre cosseno, tá? Tangente é seno de x sobre cosseno de x. Portanto, esse produto aqui, né, dá seno de x cosseno ao quadrado de x. Será que melhora? Às vezes nem sempre melhora isso, tá? Né? Por quê? Porque tem esse x aqui atrapalhando. Né? Então, vamos esquecer disso aqui, ó, e vamos lembrar de uma coisa, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Quer ver? Ó? Vamos dar uma olhada, né, é, na tabela, tá? Então, eu coloquei uma tabela para vocês, acho que é essa daqui, ó, tá? Coloquei uma tabela aqui de derivadas integrais, né? É de uma escola, acho que é uma federal, não lembro agora qual que é, tá? Então, vamos ver aqui, ó, né? Lá eu tenho integral de x, né? Secante de x, tangente de x, tá? Quando eu olho aqui, né, nessa tabela, eu vou procurar aqui, né, algumas integrais. Quer ver, ó? Funções trigonométricas. Olha só o que aparece aqui, ó. Integral, né? O integral de secante de u, né? Aqui eu estou usando o valor u, vezes tangente u du. Tá? Tem secante vezes tangente. Mas se você olhar para, né, para aquele exercício, lembra que é x vezes secante de x vezes tangente de x dx. Pô, é quase isso aqui, né? É quase esse negócio aqui, né? E aqui na tabela está dizendo que a integral de secante de u tangente de u du é secante de u mais constante. Tá? Então vou usar, né, um pouco dessa dica aqui. Então, ó, vamos lembrar que, né, vamos colocar aqui como uma dica, né, só para... Não sei se isso vai resolver o problema, né, mas a integral de seno de x tangente de x dx é igual a secante de x. Aqui eu não vou colocar constante, tá? Porque no final da conta tá, vamos somar constante lá no finalzinho, né? Agora, será que isso aqui serve para alguma coisa? Né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Já que eu vou tentar resolver isso daqui por uma integração por partes, tá? Então, ó, lembra que x é algébrico e o seno de x tangente de x é trigonométrico, né? E lá no LIAT, ó, tá? Esse algébrico vem na frente do trigonométrico, né? Então, vamos fazer aqui, ó. O u igual a x, tá? E o dv, né, é igual, né, a secante de x vezes tangente de x dx, tá? Quando eu faço u igual a x, a derivada de u é igual a derivada de dx. Agora, olha só aqui, ó. Para eu achar quem é um v, eu tenho que fazer essa integral aqui, ó. Integral de secante de x tangente de x dx. Olha ela aqui, ó. Então, isso daqui dá o quê? A secante de x. Tá? Não sei se isso vai melhorar, mas deu né, ele ficou um pouquinho mais reduzido. Tá? Então vamos aplicar então a integração por partes lá na expressão original. Então isso aqui essa integral vai ser igual ao quê? U vezes V. O U é o x, o V é secante de x. Então tem um x vezes secante de x. Menos integral de V du. O V é secante de x, né? E o du é o dx. E caramba, acabei aparecendo no integral de secante. Tá? Só que aqui, ó, a secante é uma função básica, né? Então, se a gente dá uma olhada lá na tabela, tá? Então, ó, tá vendo, ó, a integral de secante, ó, aqui, ó, é o que, ó? ln de secante de u mais tangente de u, tá? Então, vamos usar esse cara aqui, ó. Então, ó, ele vai ser, deixa eu ver se eu não vou decorar, né? Ln de secante mais tangente, ln de secante mais tangente, tá? Então, ó, eu sei que a integral de secante de x é... Ixi, acabei esquecendo. Secante, cadê secante? Aqui, né?
Integral de log de n de secante mais tangente. Tá? Então dá ln, ln, né, de módulo secante x mais tangente de x. Tá? Então, ó, aqui eu vou ficar então assim, ó, x secante de x menos o que? ln, né, do módulo de secante de x mais tangente de x mais constante. Tá? Então, aqui sobrou nossa integral. Okay? Então, é importante a gente, né, trabalhar com essas tabelas aí, tá, gente? Né? É bastante útil, né, o uso dessas tabelas, tá? Isso aqui está lá no Classroom, para vocês baixarem, imprimirem, né? Então, deixar sempre aí, né, perto na hora de resolver os exercícios, tá? Às vezes tem umas notações aqui que pode ser um pouco esquisita, né? Então, sec é secante, mas CSC, o que é isso aqui, né? Isso aqui é cossecante, tá? Eu normalmente costumo escrever completo, né? Integral de cossecante, né? de U, tá? Mas muitas tabelas aparecem abreviado aqui. Então, CSC é cossecante, né? Sec de secante e assim por diante, né? Às vezes o seno, né, pode aparecer com SN, né? Mas por causa da versão em inglês, tá? Né? Então, o sin, né, em inglês é sine, né? Então, é por isso que em algumas tabelas aparecem S-I-N e não S-E-N, tá? Mas é só tomar cuidado que não tem problema. Ok? Dúvidas até agora, gente? Professor, consegue me ouvir? Legal. Vamos para frente. Então, ó, o próximo aqui da lista é o ln de x, tá? Então, o item C é o nosso ln de x. Vamos lá. Vamos abrir mais uma página. Aqui. Tá? Então, ó, esse aí é o item C, né? ln, a integral, né? De ln de x, de x. Vou colocar um. E agora? Tá? ln de x, né? Ele está na tabela, né? A gente pode até procurar, tá? Vamos dar uma olhada lá, né? Se tem ele aqui na... Deixa eu ver se a gente encontra ele. Aqui, ó. Né? Integral de ln de x, da x ln de x menos x, tá? Mas essa daqui vamos resolver, né? Sem usar essa tabela, para ver com vocês como é que a gente pode resolver um negócio desses, tá? Às vezes a gente não lembra, esquece, né? Então vamos lá. Aqui tá. Aqui. Bem, por partes, né? Ou substituição de variáveis, tá? Bem, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou fazer por integração por partes. Certo? Né? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar o né, de U de ln de x. Olha, mas por quê? Né? Cadê? Lembra no Liat, né? Tá? O L é o primeiro que aparece, né? E o L é de logaritmo, né? Então a escolha, né, inicial passa a ser o U igual a ln de x, né? Legal. Se o U é ln de x, quem é dv? É o que sobrou. Tá? Mas se você tirar o ln de x, sobrou o quê? Sobrou só o dx. Bom? Bem, se u é igual a ln de x, o du, ou seja, a derivada, né, de ln de x, é 1 sobre x. Dx. Tá? E aqui é mais tranquilo. Ó. Se dv é igual a dx, então o v é a integral de dx, que é o próprio x. Tá? Logo, essa integral aqui, ó, vai ser u vezes v, né? Então,
ln de x vezes x, ou x vezes ln de x, menos a integral de v, que é x, né, du. Tá? Que vai ser 1 sobre x dx. Tá? Corta, corta aqui. Aí vai ser integral de 1. Né? Então vai ficar assim, ó, x ln de x menos x. Tá? E mais a constante para a gente terminar. Tá vendo? Tá? É bem tranquilo, né? Tá? Então na hora que a gente começa, né, a ter uma certa experiência de trabalhar com integração por partes, né, fica bem fácil, né, às vezes, de resolver determinadas integrais. Bom, vamos ver agora qual que é a próxima que eu tenho selecionado. Agora, aqui, ó, esse cara aqui, né, só para escrever direito, né, isso aqui é integral de x, tangente a menos 1, né, é o arco cuja tangente é x. Tá? Então, lá no LIAT, né, essa aqui é o meu termo I, né, inversa trigonométrica, né? Então, o arco tangente é o inverso da tangente, tá? Então, vamos ver como é que a gente resolve ele. Então, o próximo aqui, ó, vai ser o... Deu uma pulada, o item E, né? É o E, tá? Então, o E vai ser integral de x por tangente de x dx, tá? Aqui só precisa de uma dica, né, que também está lá na tabela, né, que é a derivada, né, de arco cuja tangente é x, né? Ou seja, ó, quem é essa derivada aí, né? Então essa derivada na verdade é 1 sobre, né, 1 mais x quadrado, tá? Então, ó, só para a gente ter certeza, ó, tá? Ver, integral de arco, função trigonométrica, identidade, tá? Aqui, ó, né? A derivada de arco tangente, ó, u é u' dividido por u mais u ao quadrado, tá? Esse u aqui está fazendo o papel do x, tá? Né? Só que quando eu faço u' derivada de x, né? A derivada de x é 1, né? Então por isso aqui no caso vai ser 1 só, tá? Dividido por raiz de 1 mais x quadrado. Bom? Tá? Só coloquei, faltou colocar o raiz, né? Esqueci da raiz lá. Que é raiz, ó. Tá? Então vamos lá. Vou usar o LIAT, né? Então, ó, eu tenho aqui algébrica e arco, né, inverso, tá? Então, no LIAT, né? No LIAT, tá? A inversa está aqui, né? E o meu algébrica está aqui, ó. Então, a inversa vem primeiro, tá? Então, ó, nesse caso, eu vou escolher o U igual a arco tangente de x, tá? Logo, ó, du, né, vai ser derivar arco tangente, que é isso aqui, ó, certo? Então dá 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado. Um detalhe, gente, que eu estou achando estranho nessa essa raiz. Deixa eu pegar aqui uma outra tabela. Integral de arco seno, derivada de arco tangente. Aqui está estranho, ó. Aqui é arco tangente de u, né, ó, a derivada de arco tangente, né, é u dividido por 1 mais u ao quadrado. Então tá errado aqui, ó. Tem um erro nessa tabela aqui, tá? Tá. Nessa tabela aqui, ó. Aqui a derivada é 1 mais u ao quadrado, não raiz. Isso que eu tava achando estranho.
Então, ó, aqui, ó, né, vai ser 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Tá? Então aqui, trocar. 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Então, se u é o arco tangente de x, o dv é o que sobrou. Então, dv é x, né, dx. Tá? E aqui é fácil, né? Que v, a integral de x dx, é x quadrado sobre 2. Ok? Então, agora vamos fazer a nossa integração. Então, essa integral aqui, ó, ela vai ser igual a u vezes v. Tem u é arco tangente de x vezes x quadrado sobre 2, né? Então, para cá, x quadrado vezes o arco tangente de x dividido por 2, tá? Menos, né, integral de v, né, x quadrado 2 du, tá? E o du, ó, é 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, né? E isso aqui, vamos melhorar aqui, ó, x arco tangente de x sobre 2. Esse 2 para fora, né? 1 meio. E aqui vai ficar, ó, x quadrado sobre 1 mais x ao quadrado dx. Né? Então, ficamos agora, né, com essa integral aqui, ó. Né? Agora, quanto que é a integral de x quadrado sobre 1 mais x quadrado? Né? Bem, vou ter que resolver essa integral, né, porque ainda não terminamos. Então, vou chamar essa expressão de 1 aqui, né? Vamos deixar ela aqui. Vamos resolver o resto. Ó. Deixa eu dar mais um espaço aqui. Vou continuar aqui, ó. Vamos resolver agora, então, a integral. A integral de x quadrado sobre 1 mais x ao quadrado dx. Tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, uma pequena malandragem. Tá? Se aqui tivesse um mais 1, não, tivesse um mais 1, eu posso cortar esse cara com esse cara, dá 1. Não ficaria fácil. Tá? Bem, vamos fazer isso. Ó. Eu vou colocar aqui integral, né, de... Vou somar 1 aqui em cima, então vai ficar 1 mais x ao quadrado. Só que aqui em cima tem que resultar em x quadrado. Então, se eu somei 1, eu desconto 1. Tá? Então, acrescento 1 e desconto 1, vai dar na mesma. Né? Mas aí, ó, agora eu vou fazer o seguinte, ó, 1 mais x ao quadrado dx. Tá? Olha só o que eu posso fazer agora. Né? Como isso aqui está, né, tá desse jeito, eu posso fazer isso aqui com umas integrais. É 1 mais x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado dx mais, né, integral de menos, né, aliás, é menos, tá? Então, é menos, não, menos 1, né, a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Bem, e aí? Melhorou alguma coisa? Melhorou, porque agora eu vou fazer o seguinte, ó, 1 mais x ao quadrado dividido por 1 mais x ao quadrado dá 1, né? Ou seja, aqui dá a integral de dx. E agora esse pedaço aqui? Quem que é esse pedaço aqui? Né? Qual é a função que quando eu derivo dá 1 sobre x, 1 mais x ao quadrado? Olha ela aqui, ó. Tá? 1 mais x ao quadrado, né? Então, ó, é o arco tangente de x. Então, se eu derivar o arco tangente de x, dá 1 sobre x. Tá? Então, se isso aqui é a derivada, né, de arco tangente de x, então a integral dela vai ser o próprio arco tangente de x. Então, ó, aqui vai ficar arco tangente de x. Tá? Então, no final das contas, vai ficar a integral de x é x menos arco tangente de x. Ó, assim. Então, isso aqui de 2. Tá? Só que ó, isso daqui ó, saiu dessa integral, né? Que a gente quer resolver. Tá? Então, agora vamos substituir ela aqui. Ó, né? Então, vamos colocar o 2, né? Essa expressão 2, em 1. Tá? Então, aqui vai ficar assim. Ó, x quadrado, arco tangente de x sobre 2 menos 1 meio dessa integral. Mas essa integral, ó,
é x menos arco tangente de x, tá? Mais constante. Pronto. Tá? Dá para melhorar um pouquinho mais essa expressão, né? Mas tá bom desse jeito aí. Ok? Então, ó, tá vendo que aqui, né, eu tive que resolver. Às vezes, isso acontece muito, tá, gente? Você está resolvendo uma integral e vai resolver por integral por partes, tá? Legal, você achou quem é o U, quem é o dv, né? Substituiu ali e tal, chegou numa, né, na expressão UV menos VDU, só que essa integral de VDU eu também não sei resolver, né? Mas se você olhar para ela direito, você vai ver que ela dá para ser resolvida, né, usando outras técnicas, né, ou substituição ou, de novo, né, a integração por partes. Tá? Então, muito disso dessas experiências aí sai da experiência de fazer muito exercício. Né? Então, vocês vão encontrar muitas situações em que eu vou ter que fazer uma integração por partes, depois vou ter que fazer mais uma integração por partes, e vai chegar o caso de você vai ter que fazer mais uma integração por partes. Tá? Ou seja, você vai passar por integração por partes, né, 2 ou 3 vezes, né, para poder resolver aquela integral lá do início. Dá trabalho? Dá. Mas se você for organizado, né, e ter foco, você resolve isso aqui numa boa. Joia? Vamos ver agora o próximo. Vamos resolver, eu vou deixar essas duas aqui para a próxima aula, tá? Né? E vamos resolver essa aqui, uma de integração indefinida, definida, essa daqui, ó, tá? Então, deixa eu guardar ela aqui. Essa é a B, tá? Então vamos lá. Vamos abrir uma página nova. Então, ó, B, integral, tá? De 0 a π sobre 3, né? De seno de 3x cosseno de x. Dx. Bem, então aqui eu tenho que tomar cuidado, né, que aqui vai dar um número, tá? Porque é uma integral definida, né? Mas no caso a gente vai começar a resolver ela, né, tentando achar uma primitiva. E achar primitiva, né, é tentar encontrar uma integral, resolver uma integral indefinida, tá? Bem, aqui eu vou ter que lembrar né, de algumas identidades, né, trigonométricas, tá? Então, ó, vou marcar aqui, ó, né, uma identidade trigonométrica que nós vamos precisar aqui, ó. Identidade trigonométrica. Trigonométrica. Qual é? Então, essa daqui, ó, do seno de x, tá? Cosseno de y, né? Então, isso daqui eu posso escrever assim, ó, é seno, né, de x menos y mais seno de x mais y, tá, dividido por 2. Tá? Nas tabelas dá para você encontrar isso, né? Por exemplo, ó, aqui lá no final, acho que na última página, tem algumas identidades trigonométricas. Ó, identidades trigonométricas, tá? Então, por exemplo, seno é seno de x, né? O seno de x, seno de x, aqui, ó, tá? Seno não, é seno de x vezes cosseno de x, né? Seno de x vezes cosseno de x, onde é que aparece? Aqui, ó. Seno, cosseno. Tá por aí, gente. Né? Só procurar tem que ser um produto de seno vezes cosseno, né? Seno vezes cosseno. Seno vezes cosseno. Seno. Seno vezes cosseno, ó. Seno de y, cosseno de y, né? É seno de x mais y, né? Quando é produto.
Ah, tá. Aqui eu começo com seno, tem que ser essa aqui, ó. É seno, tá, seno de x cosseno de y, vezes cosseno de y. É seno de x menos y mais seno de x mais y, né? Dividido por 2, né? Esse 2 sai multiplicando, passa para lá dividindo, tá? Então vai ficar essa cara aqui, ó. Né? Para que disso? Né? Por causa disso aqui, ó. Aqui eu tenho, né, nesse integrando, eu tenho lá seno de 3x cosseno de x, tá? Então isso aqui, ó, bem, deixa eu... que é uma dica, né? Então, ó, vai ser igual ao seno do primeiro menos o segundo, né? Então 3x menos x mais seno de 3x, né, mais x dividido por 2, ok? Então isso aqui vai ficar 3x menos x, então dá seno de 2x mais seno de 4x sobre 2. Ou seja, aquela integral, né, de seno de 3x cosseno de x, pode ser escrito assim, ó, integral, né, esse meio eu vou passar para cá, né, de seno de 2x, né, mais seno de 4x. Por que ela melhorou agora? Porque agora eu não tenho mais produto, tá? Eu tenho som. Então lembra que propriedade das integrais da soma, a soma das integrais, né? Então eu vou ter meio que multiplica o que, ó? A integral de seno de 2x dx mais seno de 4x dx. Tá? Isso aqui vai ser igual a 1 meio. A integral de seno de 2x, né, vai ser menos cosseno de 2x, tá? Ou seja, derivando cosseno de 2x, né, vai ficar menos seno de 2x sobre regra da cadeia, a derivada de 2x, né, que é 2. Tá? E que mais? Mais, né? Agora o outro lá, ó, é seno de 4x, então vai dar menos cosseno de 4x sobre 4. Ok? Então vai ficar, né, vai ficar assim, né? Eu vou colocar meio. Tá? Dá para colocar. Então aqui vai ficar. Esse menos com esse menos aqui eu trago para fora, vou botar esse menos aqui, ó. Então aqui dentro vai ficar cosseno de 2x sobre 2 mais cosseno de 4x sobre 4. Ok? Só que, ó, não podemos esquecer que é uma integral definida, né? Então os limites são, ó, 0 a π sobre 3. Então eu tenho que ir de 0, né, a π sobre 3. Tá? Então, ó, vou substituir π sobre 3 aqui. Vou deixar esse menos meio, né, como constante para... Então agora vamos funcionar. Π sobre 3, substitui em x aqui. Aí vai ficar 2 terços de π sobre 3. Cosseno de 2 terços de π. É isso, né? 2 terços de π sobre 2. Mais cosseno de 4 vezes π. Então é cosseno, né, de 4 terços de π. Dividido por 4. Tá? Agora menos, né? Substitui agora o x por 0. Então, cosseno de 0, gente, ó, 2 vezes 0 dá 0. Então, cosseno de 0 é meio. Cosseno de 0 é 1, né? Mas com esse 2 aqui, fica meio. Mais, ó, 4 vezes x, se o x é 0, cosseno de 0 de novo, dá 1, né? E aqui fica 1 quarto. Tá? Agora, quanto que é cosseno de 2 terços de π? Então, aqui eu só preciso lembrar o seguinte, ó. π sobre 3, vou colocar aqui, ó, π sobre 3, radianos, em graus, é como se fosse, ó, π é 180 graus, dividido por 3, então isso aqui é equivalente a 60 graus, tá? Então, lembrando do círculo trigonométrico, ó, aqui eu tenho um círculo trigonométrico, aqui eu tenho cosseno, e aqui eu tenho seno, tá? 2 terços de π sobre 3, né? Então, 2 terços é 2 vezes π sobre 3.
Ou seja, 2 vezes 60, dá 120, ó. Então, o 2π sobre 3 vai cair aqui, ó. Cair aqui, tá? Mas aqui, ó, tá vendo que o cosseno é negativo, ó? O cosseno é negativo. Então aqui vai ficar assim, ó, menos meio. Eu sei que isso aqui vai dar negativo, né? Vai ser 1/2 vezes, né? Menos, mas quanto que é cosseno de 2/3 de π? Tá? Cosseno de π sobre 3, né? Se a gente lembrar lá na tabela, tá? Cosseno de π sobre 3 ou cosseno de 60, né? Isso aqui dá meio, tá, gente? Dá meio. Então aqui vai ficar menos meio, tá? Mais, né, esse 1/4 aqui de cosseno de 4/3 de π. Ó. Então, cosseno de 4/3 de π é 4 vezes 60 graus, tá? Ou seja, dá 240, ou seja, 240 vai cair aqui embaixo, ó. Aqui é 180 mais 60, 240. E aqui, ó, tá vendo que cosseno continua sendo negativo, mas o cosseno de 4π sobre 3 também é meio, tá? Só que vai ser menos meio, né? Então aqui vai ficar menos meio. Tá? Agora é só fazer as contas aí. Então, ó, isso aqui vai dar menos 1/2. Aqui, ó, menos 1/2 vezes menos 1/2 dá menos 1/4. Menos 1/4 vezes menos meio, então vai dar menos 1/8. Tá? Então isso aqui vai dar aqui é meio, né? Menos, dá menos meio. E aqui dentro dá 8 menos 2 menos 1. Tá? Então dá menos 3/8. Né? Então vai ficar menos 3 vezes menos 1. Então aqui vai dar mais 3 sobre 16 avos. Tá bom? Aqui precisa conferir, tá, gente? Eu estou fazendo as contas aqui, mas pode só ter errado em algum momento aqui, tá? Então tem que dar uma olhada para ver se não cometi nenhum erro aí. Certo? Então, a integral definida, né, isso aqui tem que dar um número. Tá? E por isso que aí a gente, né, como dá um número, a gente pode errar nas contas, né? Então a gente precisa rever as contas para ver se está tudo certinho, né? E ver se a gente não cometeu nenhum erro aí no meio do caminho. Bom, são 5 para as 9, deixa eu ver se qual que era o próximo aqui. Deixa eu ver se é imediato. Tem E, deixa eu ver se isso daqui dá pra gente ultrapassar um pouquinho o limite, mas bom, acho que dá. Mas vamos fazer esse carinha aqui, ó, né? Então vamos lá. Integral é um E, é integral de 0 a quanto? I ao quadrado sobre 2. I ao quadrado sobre 2 de cosseno, né, de raiz 2x de x. Tá? Bem, aqui a gente, né, lembra que isso aqui é uma função composta, né? Se a função composta, a dica é substituição. Tá? Então, ó, se vai ser substituição, quem que vai ser o nosso U? Bem, nosso U, ó, vai ser exatamente esse cara aqui, ó. Raiz quadrada de 2x. Logo, du, ó, isso aqui é a mesma coisa que assim, 2x elevado a meio, tá? Então, esse meio toma, né? Então vai ficar 1/2, né? Vezes 2x, né? Elevado a meio menos 1, então vai dar menos meio aqui. Né? E pela regra da cadeia, vezes a derivada de 2x, que é 2. Tá? Esse 2 corta com 2 aqui. Então, o du vai ficar assim, ó, esse 1/2, né, vai ficar 1 sobre raiz quadrada, né, de 2x, tá? Porque ó, esse 1/2 aqui, ó, eu posso escrever assim, ó, 1 sobre 2x elevado a meio, tá? dx. Botou dx. Okay? Então ficou desse jeito aí. Ok? Que mais que a gente vai colocar aqui? Tá. Bem, aqui não ficou muito legal não, né? Mas olha só, gente, né? Esse raiz quadrada de u que está aqui embaixo, quem que é?
Bem, se você ver, ó, é o raiz quadrada de 2x, ó, né? Então, esse du, vou escrever aqui, ó, né? É 1 sobre u dx, dx, tá? Ou seja, né? Eu vou sobre esse dx aqui, ó, então, dx vai ser igual, passa esse u lá para cima, vai ficar u du, tá? Então, a minha integral vai ficar assim, ó. Não vou colocar por enquanto os limites, né? Deixa eu fazer no fim. Cosseno de raiz de x, né? Então, a raiz de 2x é cosseno de u, tá? Vezes dx, não, vezes dx. Mas quem que é dx? Ó, dx é u, vou colocar aqui isso na frente. U cosseno de u du. Tá? Agora ficou um problema, né? Ficou um produto, né, de duas funções aqui, ó. Se é um produto de duas funções, vou fazer por integração por partes. Tá vendo? A gente começou fazendo uma integração por substituição, né? Chegamos a uma expressão um pouquinho mais bonitinha do que a anterior, né? Mas mesmo assim, né, ainda não dá para resolver assim direto, tá? Então vou testar a integração do parte porque eu estou fazendo uma multiplicação de duas funções, tá? Então aqui eu tenho uma expressão algébrica, que é o u, e aqui uma expressão trigonométrica. Então segundo, né, o Leat, né? Então, é o Liat, né? É Liat, tá? O U é a expressão algébrica, cosseno de função trigonométrica. Então, vamos começar pelo U chamado... Agora eu vou ter que trocar as letras, tá, gente? Antes eu chamava de U e de V, né? Eu vou chamar agora de T. Tá? O T, né, vai ser o meu U. Portanto, o DT vai ser o meu DU. Tá? Agora eu vou chamar aqui, ó, em vez de V, né? Vou chamar de DZ, né? Vai ser o que sobrou, tá? Que é o cosseno de U du. Logo, o z, integral de cosseno, né, é seno. Então, aqui dá seno de 1. Tá? Então, essa integral aqui, ó, essa integral aqui vai ser quem? Ó? Vai ser u vezes v, né? O u vezes z, ó. T vezes z, tá? Então, vai ser u seno de u menos integral de z dt. Tá? Então, seno de u, né, du. Ok? Essa daqui já está resolvida. Essa integral aqui é fácil, né? Então, u seno de u, integral de seno, né, é menos cosseno, tá? Menos cosseno de u. Né? E aqui, ó, não esquecer que aqui é menos, tá? É o menos que está aqui. Esse menos cosseno de u saiu da integral de seno, tá? Então, agora, isso aqui vai ficar, então, ó, u, né, seno de u, menos menos dá mais, cosseno de u. Ok? Né? Então agora vamos juntar tudo, né? Então, ó, eu descobri que comecei a fazer por substituição, cheguei nessa expressão, né? E agora preciso resolver essa expressão, deu nisso aqui, tá? Então, essa integral de cosseno de raiz de 2x dx, né, vai ser o que, ó? U vezes seno de u, né? Quem é u? Bem, u é raiz de 2x, tá? Vezes seno de u. Então, seno, né, parênteses de u, que é raiz de 2x, mais cosseno, né, de raiz de 2x. Ok? Né? Só que, ó, não pode esquecer que agora eu vou colocar, né, os extremos, ó, π sobre 2 sobre 2. Portanto, isso daqui, ó, agora tem que fazer entre 0 e π ao quadrado sobre 2. Então vamos substituir o x por π quadrado sobre 2. Então isso aqui vai ficar assim, não? Raiz, né, de 2 vezes o x. Ó. O x é π quadrado sobre 2. Vezes seno, né, de quem? Raiz quadrada de 2x, que é raiz, né, de 2 vezes π quadrado sobre 2. Menos, né, cosseno
e raiz de 2 π quadrado sobre 2. Agora, ó, menos, agora substituo aqui, né, por zero. Tá? Então, ó, 0 vezes, incluindo aqui, dá 2 vezes 0 dá 0. Tá? Raiz quadrada de 0 é 0. 0 vezes 0 dá 0. Então, isso aqui nem vou colocar. Né? Vai dar 0. O próximo, ó, aqui eu tenho raiz quadrada de 2x. Se o x é 0, isso aqui vai dar 0. Então, dá cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Tá? Então, cosseno de 0 é 1. Então, na parte que eu desconto ali, ó, só sobra 1. Tá? Agora, vamos ver o seguinte, ó, gente. Ó, isso aqui, ó, esse 2 aqui, ó, corta com esse 2. Tá? Aí eu vou ter raiz quadrada de π quadrado. Né? Isso aqui dá π. Né? Vezes, então, esse 2 corta com esse 2. Esse π quadrado vira π. Então, isso aqui vira π. E seno de π é quanto? Ó, só para a gente lembrar. Tá? Aqui é o cosseno, aqui é o seno. Né? O π é aqui, ó. Π é aqui. Tá? Π é 180 graus. Tá? Então é esse ângulo todo. Quanto que é o seno disso? Então, é projetando isso no eixo dos senos, ó, eu vou chegar aonde aqui, ó? 0. Tá? Então, seno de π é 0. Então, aqui vou estar multiplicando por 0. Tá? Menos o cosseno, né? Ó, e o 2 corta com 2, π quadrado, aqui também vai dar π. Tá? Cosseno de π, então, o π está aqui. Né? O cosseno é esse eixo aqui, eu estou em cima dele. Só que aqui, ó, é menos 1. Aqui é 1, não. Aqui é menos 1. Tá? Então, cosseno de π é menos 1. Então, é menos, né, esse menos... Menos... Ah, tá. É menos, né, entre parênteses, menos 1, que o cosseno dá menos 1. Tá? Agora, ó, menos 1. Tá? Então, isso aqui dá 0. Né? Então, isso aqui dá 0. Sobra o quê? Ó? Sobra aqui menos vezes menos 1. Né? Então, dá mais 1. Menos 1. Olha que legal. Dá 0. Tá? A gente fez toda aquela tranqueira lá para chegar no final das contas, né? A integral definida dá 0. Tá bom? Tudo bem, gente? Tá? Desculpa ultrapassar um pouquinho aí, né? Mas deu para a gente resolver quase todos aqueles que eu estava programando. Então, ó, esse ficou faltando esses dois aqui. Fica como, né, como tarefa de casa e na semana que vem a gente vamos resolver elas. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, né, uma integral, tá? Manda um recadinho ali no mural, né? E eu tento responder para vocês o mais breve possível. Tá joia, então, gente?